A opinião pública está contaminada por um discurso oficial que diz que os portugueses andaram a gastar muito acima das suas possibilidades. Os portugueses é um bando de malucos que andam a comprar telemóveis, férias e por aí fora. Então levaram o país a este estado e agora têm que ser castigados. E como é que se chama o castigo? A austeridade. Pois isso são duas mentiras absolutas e por isso eu falo tanto e tão combatentemente, combate, passa a redundância, estas mentiras. Sim. Primeiro, porque os portugueses nem andaram a gastar acima das suas possibilidades, nem têm que ser castigados, nem a solução é a austeridade. Por isso é importante que haja vozes, como a minha e naturalmente outras bem mais avisadas e com outra dimensão, que expliquem que esta, digamos, ideia dominante, este discurso do sistema, que mentira, claramente a dívida em que nos encontramos e a crise só tem um responsável, que é a corrupção de que somos vítima há 20 e tal anos. Porque, repare, a crise tem dois aspectos, dívida pública e dívida privada. Certo. A dívida pública foi feita com quê? Como é que se criou esta dívida pública? Porque os partidos enxamearam a administração pública de bois e que depois, obviamente, recebem salário no fim do mês, são incompetentes e têm que ser pagos. Criaram-se fundações, institutos, empresas municipais falidas. Observatórios, não é? Há pouco houve uma notícia sobre observatórios. Criaram-se não sei quantas estruturas na administração. E na administração tradicional, nas novas estruturas, nas estruturas fantasma, inevitavelmente meteu-se lá milhares e milhares de pessoas que, obviamente, têm que ser pagas e custam dinheiro. Portanto, é um regabof completo. Mas ainda muito pior que o regabof foi a corrupção. Ao longo de 20 anos, foi um fartar vilanagem de roubar o dinheiro aos portugueses. Foi uma Expo 98 que começa por ser a recuperação de um espaço degradado e industrial. Recuperação urbana, não é? Que seria a zona oriental. Agora, eu pergunto, como é que recuperando uma zona que está completamente degradada, permitindo a construção ali de projetos imobiliários que geraram milhões e milhões e mais-valias, como é que no final este projeto dá prejuízo? Mas este foi o primeiro, depois foi a Ponte Vasco da Gama, e foi o Euro, e foi, enfim, todo um conjunto de projetos em que sistematicamente houve corrupção, houve roubo e, naturalmente, que com tanta gente a roubar e a roubar tanto ao longo de 20 anos, inevitavelmente, isto foi a dívida pública. E outra componente da crise, qual é? A dívida privada. E foram os telemóveis e as férias, nada disso, porque quando a crise se inicia em 2009, 70% da dívida privada era dívida imobiliária, portanto resultava de especulação imobiliária. Por isso, os portugueses... Os empréstimos para a compra de casa, não é? Não, pior que isso, negócios imobiliários em que promotores imobiliários com capacidade de domínio sobre os partidos e sobre as câmaras e por aí fora conseguiram comprar terrenos a 10 tostões e a vender a milhões. E vender a milhões com que mecanismos? Desde logo porque controlavam as câmaras, permitiam pegar em terrenos que eram rurais e transformá-los em terrenos urbanizáveis. E depois uma de três coisas acontecia, que era, ou faziam casas, vendiam, ganhavam nos terrenos margens de 1000%, margens que só se conseguem em Portugal no tráfico de droga, e ganhavam estas margens e venderam as casas, em média, isso já está estudado, 40% acima do seu real valor. Ou então, situações havia em que as casas nem sequer eram vendidas, mas porque esses cavalheiros sabiam que ia passar ali um equipamento público qualquer, valorizavam previamente os terrenos para depois terem expropriações pagas a preços artificialmente inflacionados. Bom, e depois ainda há o terceiro caso, artificial que está absolutamente. A circular. Depois ainda há uma terceira situação verdadeiramente mafiosa, de tríades mafiosas constituídas por promotores imobiliários, autarcas e banqueiros, em que o promotor imobiliário comprava um terreno agrícola, transformava-o com a conivência do autarca em terreno urbanizável, mandava fazer um projeto sabendo que não se ia construir lá nada e chegava ao banco e conseguia um financiamento 40 vezes superior ao valor inicial do terreno. O que é que deu origem a este tipo de fenómenos? A uma enorme bolha imobiliária que existe na banca portuguesa e neste momento vai o Estado português pedir parte do empréstimo da Troika para tapar uma bolha imobiliária porque andaram portugueses a fazer tráfico de terrenos enganando, no fundo, todos os portugueses. O sistema financeiro está em baixo, há uma enorme bolha imobiliária, há uma total imparidade entre o valor patrimonial dos terrenos e o valor dos financiamentos dos projetos imobiliários e agora os portugueses vão pagar isto tudo. Ou seja, verdadeiramente, os portugueses só compraram telemóveis, férias e essa história, esse mito que andaram a gastar acima das suas possibilidades, vale, e já estou a ser generoso, 15% da crise. Os restantes 85% têm apenas uma origem, chama-se corrupção.